Fala, galera do Denver Broncos! Estamos aí com mais um Tailgate em Mile High Brasil, né? E dessa vez aí meu convidado é o Weber, lá do Dog Pound BR, né? E antes da gente entrar aí no nosso papo, já bora lembrar aí de se inscrever no nosso canal, deixar o like de vocês aí no vídeo, comentário, é muito importante pra gente. A gente tá aí faltando uns 100 inscritos para a gente chegar na marca dos 1.000, né, que é o nosso objetivo. Então, ajudem a gente aí se inscrevendo no canal, não deixem de se inscrever, até para acompanhar tudo que a gente faz. A gente tem feito bastante coisa aqui no YouTube ultimamente. E além do YouTube, a gente está também em outras redes sociais, né? A gente está no Twitter, a gente está no Facebook, no Instagram, sempre com o @MaiorRaiBrasil. A gente tem também o nosso programa de apoiadores, né? O apoia-se.se/MaiorRaiBrasil. Vocês vão lá, tem os planos e tudo mais. A gente tem um grupo do WhatsApp só para apoiadores. Inclusive, um abraço para os apoiadores aí, sempre ajudando a gente. E lembrando que quando a gente chegar em 1.000 inscritos, a gente vai fazer um sorteiozinho aí de uns itens da First Down, que é a nossa parceira do Maior High Brasil. E temos também o cupom de desconto da First Down, só vantagens aí, Maior High BR, tem 6% de desconto, pode usar lá e quando usar, posta nas redes sociais aí pra gente ver vocês com roupinha do Broncos e tudo mais. Então, bora o que interessa, né? Thursday Night Football. A princípio, provavelmente vai acabar sendo o único jogo de prime time do Broncos na temporada. E a gente vai ter aí um confronto contra o Cleveland Browns. Vamos visitar eles para um confronto aí nessa quinta-feira. A gente está gravando isso na terça, então tem algumas coisas que pode ficar um pouco desatualizada aí, mas já fica o aviso aí. Inclusive, questão de injury report, que a gente vai entrar daqui a pouco, que está bem grande, mas primeiro, Heber, muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite. E se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco do Dog Pound BR para a galera aí que não conhece. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. É um prazer demais estar aqui com vocês. Um projeto que é tão conhecido aí nas redes. É um prazer estar fazendo parte, representando a Dog Pound Brasil. Um projeto que está aí há alguns anos já tentando ajudar essa fanbase do Browns, que agora que o time está começando a dar uma engrenada, vai crescendo a cada dia que passa. E a gente tenta, de alguma forma, ajudar todo mundo que, de alguma forma, tem dificuldades ou simplesmente procura saber notícias, tentar acompanhar um pouco melhor o Browns. A gente começou a se mobilizar para produzir esses conteúdos, tanto de traduções, quanto de trazer as notícias mesmo, e produzir conteúdo próprio também, né? Basicamente isso que a gente tenta fazer aqui no Dog Pound Brasil. E aí já estamos há alguns anos com o nosso podcast também, aproveitando até o espaço, né? Então, se você tiver interesse de conhecer mais sobre o nosso projeto, a gente está lá no blog do Fambonanet, né? fambonanet.com.br/Dog Brasil. Também no Instagram, no Twitter e no Facebook, nesse @ que está aqui, na legenda do meu vídeo, Dog Pound BR. Também no YouTube, a gente está começando com alguns projetos, então você encontra a gente também no youtube.com/Dog Pound Brasil, você encontra a gente lá também, tá? Basicamente isso, é um prazer demais estar aqui com vocês, falar um pouco desse jogo que mais vai ter gente saindo da ambulância do que de qualquer outra coisa. O pessoal do Browns parece que encontrou alguma coisa muito legal de fazer no departamento médico e não quer sair de lá. Inclusive, é bem preocupante. Hoje o Browns tem, você falou aí que está bem grande, né, o departamento médico. O Browns tem hoje 37% do seu elenco listado no Injury Report na semana. E por mais que a gente esteja gravando numa terça-feira, a quarta, quinta-feira não tem muito o que acontecer, na verdade. Só milagre, as velas estão acesas aqui e a gente está torcendo para que alguma coisa aconteça, né? Mas a situação está bem crítica em Cleveland. É difícil. A gente sabe bem o que é isso de ter lesões. A gente está com algumas importantes também, alguns jogadores voltando, que ela é sempre legal. Mas ano passado a gente soube muito bem o que era isso. A gente sofreu bastante com lesão. Era
A gente acabou sendo o time com o maior número de salary cap no IR no ano passado, então acho que a gente pode esperar um pouco para falar do Injury Report. E mais uma coisa, todos os links que o Weber falou aí vão estar na descrição do vídeo, então quem quiser acessar mais fácil aí, vou colocar tudo aí na descrição para ficar mais fácil para a galera conferir esse trabalho muito bacana que eles fazem lá no Dog Pound BR. Então, fala para a galera aí qual que é a expectativa do torcedor do Browns para esse jogo. Acho que é o principal, né, que a gente precisa saber. E para o resto da temporada também, né, porque vocês têm aí um time bem competitivo e qual que é a expectativa de vocês? Bom, eu acho que é difícil falar de expectativas para o jogo de quinta sem falar de lesão, né? Porque o Browns está vindo aí de 2 derrotas consecutivas, perdendo num jogo muito parelho contra o Chargers, né? Um jogo que foi o famoso tiroteio, com os 2 ataques pontuando muito bem. E depois sofrendo uma derrota em casa contra o ainda invicto Arizona Cardinals, né? Hoje, para mim, é o time que melhor joga futebol americano na liga. Ele tá com um time muito entrosado, mesmo com as ausências que o time teve por Covid e tudo mais, ainda conseguiu fazer um jogo muito muito sólido, um jogo apresentando uma equipe muito bem estruturada, né? Sem o head coach e tudo mais. E o Browns basicamente foi para 2 jogos e a única coisa que ele ganhou foi jogadores no departamento médico, foi problemas para a cabeça, né? Você tem aí o principal, talvez, ativo da franquia, que é o Baker Mayfield, sofrendo com a lesão no ombro, né? A gente tem falado muito disso nas últimas semanas, talvez o principal assunto, todo mundo falando muito sobre as atuações do Baker, o quanto ele está ajudando, o quanto ele compromete o time. Então, no último jogo, ele sofreu mais uma lesão no mesmo ombro que ele machucou na semana 2 contra o Texans, né? Ele já tinha rompido parcialmente um ligamento do ombro, né? Tem alguns nomes técnicos exatamente para explicar a lesão, mas é muita coisa técnica, então vou tentar resumir aqui, né? E ele, ao tentar sair do pocket para tentar fazer um lançamento, sofreu um sec do DJ Watt e caiu em cima do ombro que já estava machucado de uma forma bem triste, feia na hora, mas mesmo assim resolveu voltar para o jogo e terminou o jogo ainda, né? Quando faltou ali, já estava no garbage time, ele foi poupado, tiraram, colocaram o conhecido dos torcedores do Broncos, né? O Case Keenum, que terminou ali o jogo e ainda ficou esse boato agora durante a semana por conta dessa lesão de quem realmente seria o quarterback titular na partida de quinta-feira contra o Broncos, né? Se seria o velho conhecido na torcida do Broncos ou o próprio Baker. E hoje ele já deu uma entrevista afirmando que a decisão basicamente seria dele, se ele se sentisse em condição de jogar, pegasse todos os relatórios médicos, ele se colocaria à disposição, estaria pronto para jogar, e tudo indica que ele mesmo vai ser o titular para o jogo de quinta-feira, né? Aí você tem duas vertentes que você pode analisar como torcedor, né? Você, de certa forma, fica feliz, confiante de saber que o cara está ali se doando, tentando realmente estar disponível para fazer o time ganhar, para ajudar o time a conquistar as vitórias. É um cara que dá muito sangue em campo e, ao mesmo tempo, aquela preocupação de, tipo, o principal jogador da franquia tá machucado, vai tentar jogar machucado, o quanto ele pode se comprometer, o quanto ele pode comprometer o time, né? E é até legal ver a entrevista que ele fala que ele tenta deixar claro que ele não vai fazer nada que prejudique o time, né? Então ele tem essa consciência de, ó, se eu tiver machucado, se eu não tiver conseguindo entregar alguma coisa que realmente ajude, eu não vou ser aquele fominha, não vou ser aquele egoísta, e é importante demais para nós, torcedores, saber que temos um cara como esse, numa posição que foi tão difícil de conseguir aos últimos anos para os torcedores do Browns, né? O Browns passou aí por um carrossel gigante de quarterbacks desde 99, e depois de tantos anos a gente encontrar um cara que realmente represente a franquia é uma coisa bem legal. Por mais que não tenha tido as melhores atuações esse ano,
tem todos os questionamentos sobre se realmente ele é o quarterback que o Cleveland precisa, mas na opinião desde que eu vos falo, ele me representa e é um cara que eu acredito que vai seguir na franquia pelos próximos anos. O Baker é um jogador bem interessante, um jogador escolha número 1 de draft, né? E eu tava até olhando aqui, ele Labron, né? Que ele teve rompimento, né? O torcedor do Broncos vai lembrar do Trevor Siemian, que ele também foi exatamente essa lesão que tirou ele de vários jogos, enquanto, acho que na segunda temporada dele, ele sofreu essa lesão, acho que na primeira temporada dele, e aí fez cirurgia e sofreu de novo. O torcedor do Broncos talvez lembre dessa lesão por causa do Simeon. Então acho que a gente pode entrar aí no que a gente já comentou, né, que é o Injury Report. Eu vou colocar aqui na tela a imagem, a bela lista gigante, não tão bela assim, né, a gente nunca gosta de que ninguém se machuque, mas é das grandes. Vou colocar aqui. Olha aí, ocupou a tela inteira. Olha aí, essa Bíblia, que bonito. Coloquem em tela cheia aí para poder ler. A gente tem aí o Odell Beckham, né? O Nick Chubb, o Jadeveon Clowney, o o tackle, o Conklin, o Myles Garrett, mas o Myles Garrett acho que tá full aí. Quem que você acha dessa lista aí? É um palpite mesmo, porque a gente tá gravando na terça, então quem você acha que não vai pro jogo? Olha, eu sei que o Jeremiah Owusu-Koramoah foi pro IR, né? Sim. Hoje. Ele e teve mais alguém. O Kareem Hunt também foi colocado na Injury Reserve, né? São duas baixas muito importantes para o Browns. O Hunt, porque aliado com o Chubb, que também está de fora desse jogo, né? O Stefanski até falou que se o jogo fosse no domingo, talvez o Chubb tivesse mais chance de jogar, mas o tempo de recuperação foi mais curto, então provavelmente ele retorna na próxima semana contra os Steelers, né? E aí você perde basicamente a principal arma do Browns, que era esse combo de jogo corrido com Nick Chubb e Kareem Hunt. Os dois estão fora da partida, né? O Hunt por mais um tempo deve perder aí pelo menos 3 a 4 semanas, né? E o Chubb pelo menos mais uma semana, né? Então são ausências muito sentidas para o Browns nesse jogo contra o Broncos, porque a principal arma do jogo do esquema ofensivo do Stefanski hoje acaba sendo a corrida, né? Então, por mais que ele consiga alterar algumas peças, consiga fazer o esquema funcionar, mesmo assim você tem muitas baixas que prejudicam demais esse principal ativo do esquema, né? Você citou ali o Jack Conklin, né, que é o right tackle titular do Browns. Você também tem o Dedrick Wills, que está ali embaixo, é o penúltimo ali, que está com uma lesão no tornozelo desde a semana 1, ele forçou alguns jogos, aí na semana retrasada contra o Chargers ele já foi poupado para conseguir preservar um pouquinho mais, não jogou contra o Chargers, não jogou contra o Arizona, e o Brown jogou contra o Arizona sem o Wills, que é o left tackle titular, e sem o Jack Conklin, que é o right tackle titular. E o beneficiado disso foi o Cardinals, que não tinha nada a ver com isso, e fez a festa contra os reservas que assumiram a posição e conseguiram prejudicar bastante tanto o jogo ofensivo no geral do Browns, né? O jogo corrido não foi tudo isso, o Browns teve que passar muito mais do que normal, também não conseguiu ter o melhor desempenho, né? E aí você começa a olhar, o Beckham sofreu uma lesão também no último jogo, mas provavelmente deve ir para o jogo, não foi nada tão grave assim, né? O Clowney já está vindo de alguns jogos com essas lesões que estão citadas aí e está jogando, ficou de fora do jogo contra o Chargers, fez muita falta, voltou contra o Cardinals, é um cara importante que a gente que está fazendo uma boa dupla com o Garrett ali na linha, então a presença dele é importante, né? Então acho que dessa lista, assim, os mais sentidos com certeza são os dois running backs, os tackles, que fazem muita falta nesse sistema ofensivo, e o Jock, né, o Koramoah, com certeza vai fazer muita falta, porque o grupo de linebacker do Browns já é muito enxuto, é um grupo que tem alguns bons nomes, mas que, no geral, é um grupo muito de mediano para baixo, né? Você teve a chegada do Anthony Walker esse ano, que ajudou bastante o time. O Jock, que foi um steal ali no segundo round, se desenvolveu muito bem, teve uma primeira semana
muito ruim, porque enfrentou logo de cara um Travis Kelce, né? No primeiro jogo dele, a estreia na NFL, enfrentou o Travis Kelce, tomou um baile, mas na segunda semana em diante começou a crescer, tanto que foi apontado na semana 3, 4, acho que na semana 3 e 4 como no top 5 da liga como linebackers. É um cara que tem um potencial gigante, o Browns está apostando muito, e perder ele nesse momento com certeza vai fazer muita falta para um setor que está sofrendo tanto, não só como os de linebackers, mas a defesa no geral. A defesa do Browns tem tido aí altos e baixos, e na última partida encontrou um baixo muito mais baixo do que os últimos jogos na temporada. O Koramoah era meu linebacker preferido nesse draft. Fiquei triste que a gente não conseguiu pegar ele, né? Mas é bom ver ele tendo sucesso aí, o jogador de Notre Dame. Agora vamos colocar o do Broncos aqui para também trazer aí as notícias de lesão do Broncos. O principal não tá aqui porque já tá no... Não, ele tá aqui, na verdade, ainda, porque ele foi colocado no IR hoje, né? Que é o Alexander Johnson, o segundo inside linebacker perdido para lesão na temporada. Ele teve um rompimento do peitoral, né, do músculo do peitoral, e ele tá fora da temporada, já foi pro IR. Os Broncos já perderam o outro inside linebacker titular no começo da temporada, também para a mesma lesão, e agora tem uma galerinha aí que tá no fundo do roster. Já era uma posição que o torcedor dos Broncos detestava. O Josie Dill, que era o outro titular, estava tendo um começo de temporada que parecia assim que ele ia deslanchar, ele que foi um jogador ali de terceiro dia, de começo de terceiro dia, lá em 2019, se eu não me engano, estava finalmente chegando na forma de um jogador, de um titular de NFL. E aí ele acabou sofrendo essa lesão, e o Alexander Johnson, que já era mais querido do torcedor do Broncos, aí a gente perdeu ele nesse último jogo. Outro que está aqui listado que com certeza não vai jogar é o Andre Mintz, mas é mais special teamer mesmo. Ele foi colocado no IR já. E aí tem alguns outros nomes mais importantes, né? Tem o Ted Bridgewater, que sofreu uma lesão no pé. Em algum momento, ele falou que foi num dos passes para touchdown dele que pisaram no pé dele. Então, ele está aí como teria treinado limited, né? Nenhum desses treinos dessa semana é realmente treino, né? É mais uma projeção, é só um treino mais leve que eles fazem em semana de semana curta, né? E tem o Garrett Bowles, que é o nosso left tackle titular, que sofreu uma lesão no joelho e aí tá meio em dúvida se ele vai ou não para esse jogo. O Vic Fangio falou alguma coisa sobre ele. A gente vai ver ele vai ter os próximos dias para se recuperar. Garrett Bowles, que costuma ser muito muito sólido em questão de lesão, não costuma... Sofreu uma lesão como quando calor, que falaram que iria ficar fora 3 a 4 semanas, e ele voltou no jogo seguinte, não perdeu nenhum jogo. Eu imagino que ele vá para o jogo, mesmo com essa lesão no joelho, mas é algo para ficar de olho. O Baron Browning, que é o nosso linebacker draftado esse ano, está no protocolo de concussão, com certeza não vai para esse jogo. E aí a gente tem outros jogadores que estavam sendo listados de vez em quando, mas acho que é mais aquelas lesões que, na verdade, no Offense, que não vinha sendo listado, não. Tá aí como limited, com uma lesão no pé. O Melvin Gordon, ele vem sendo listado direto com essa lesão no quadril. Acho que deve ir para o jogo. Ele tem ido sempre, mesmo com essa lesão. A mesma coisa o Shelby Harris, inclusive teria treinado full, né? O Justin Simmons, com essa lesão na mão, teria treinado full. E aí a gente tem o Patrick, que é um jogador de special teams. Não é o wide receiver aqui, é o Aaron Patrick, se eu não me engano. Ele tá com uma lesão no tornozelo, ele não jogou o último jogo, e aí pode ser um desfalque aí para os special teams de novo. Mas aí bora sair dessa onda de lesão e bora falar de ex. Chegou a hora de falar de ex.
Vocês têm muito mais ex nossos do que nós temos ex de vocês. Eu entrei aí no site do Brown, fui vendo ex aí direto. Acho que o que vai chamar mais atenção, principalmente se o Baker não jogar, eu acho que o Baker vai jogar, é o Case Keenum, que pode, inclusive, entrar durante o jogo, a gente nunca sabe, né? Porque vai que o Baker começa o jogo e não consegue terminar, né? Mas o Baker, ele não costuma fazer isso. Acho que ele vai jogar o jogo inteiro no sacrifício mesmo. O Case Keenum, que foi o nosso quarterback titular em 2018, né? Foi uma aposta que fizemos lá em 2018. E aí agora ele é o reserva do Baker Mayfield, inclusive acho um ótimo fit de reserva, acho dos melhores da NFL aí de titular e reserva, porque são estilos bem parecidos. Outros não, pode falar. Não, eu ia só falar que o Case Keenum tem a fama de ser a fama não, né? A fama e o fato de ser o quarterback reserva mais bem pago da liga, justamente por ser um cara de confiança do Stefanski, da época do Minnesota Vikings, foi trazido muito por isso, né? E talvez seja aí um dos grandes trunfos desse elenco, mas causa muita discórdia também, em torno de ser um reserva muito bem pago e até agora não se provou tanto assim, não teve oportunidades também, mas é muito questionado sobre o fato de ser um reserva tão bem pago assim. O Baker também, ele ser muito durão, acaba fazendo que o Case Keenum fique no banco, né? E aí o outro nome que é muito conhecido, na verdade todos esses aqui são bem conhecidos, o Joe Woods, né, que foi o técnico de defensive backs da No Fly Zone. Depois disso, depois da saída do Wade Phillips, ele assumiu como coordenador defensivo, e foi coordenador defensivo do Broncos entre 2007 e 2018. E hoje ele tá lá, tá em Cleveland como coordenador defensivo, né? O Joe Woods, a gente queria muito que ele conseguisse lembrar desses tempos bons de Denver e começasse a aplicar isso aqui em Cleveland, porque inclusive a gente acabou sendo bastante castigado, porque na semana 1 e 2 a gente meteu muito pau nele, e aí na semana 3 ele acabou com o time de Chicago, a defesa jogou muito bem, na outra semana o time conseguiu jogar bem de novo a defesa, e aí a gente falou, ok, Joe Woods, desculpa, me perdoa, mas foi só pedir desculpa que começou a degringolar, o time sofreu muitos pontos contra o Chargers, novamente contra o Arizona sofreu muitos pontos, a secundária, que é uma das especialidades do Joe Woods, é um ponto que é mais questionável nessa defesa do Browns, peças que não estão sendo utilizadas de forma que talvez não tenham, não estejam na sua melhor posição, onde consigam render mais. A gente está vendo várias estatísticas do John Johnson III, que veio do Los Angeles Rams, com uma expectativa muito alta, mas a gente vê muito que ele é muito mais efetivo perto do box, ele está sendo usado muito mais no fundo do campo, e a secundária do Browns tem sofrido aqueles blowouts, tipo aqueles apagões assim, de você do nada ver um receiver sozinho caminhando para a endzone. Foi contra o Chargers, contra o Cardinals aconteceu muito isso também. Então é um cara que está vivendo muito mais baixos do que altos em Cleveland desde o ano passado. Na temporada passada era compreensível porque ele perdeu muitos jogadores que eram esperados ser titular por lesões, né? O próprio Delpit, que ficou de fora da temporada, machucou no training camp, perdeu vários outros jogadores, e a defesa foi um dos pontos mais fracos do time no ano passado. Esse ano as peças chegaram, teve muita coisa boa para ele começar a melhorar, e a gente ainda está aqui esperando dando mais essa chance para ver, ok, você tem suas peças, faz o seu trabalho agora, porque a gente sabe que ele é capaz. Você até listou aí tudo que ele já fez por Denver, mas a gente ainda não viu esse bom trabalho. Como coordenador defensivo, ele não era muito querido, não. Quando ele saiu de ser técnico de DBs para virar coordenador defensivo, tinha uma expectativa muito grande e não correspondeu muito, não, nas 2 temporadas que ele foi coordenador defensivo em Denver. Você só me fala isso agora, olha aí, agora a gente está com o homem aqui incrível. Então, ele
quando ele precisou assumir o play call, aí desandou um pouco. Mas aí a gente tem também o Malik Jackson, que foi escolha de draft dos Broncos, é bastante querido pela torcida, né? Ele saiu de Denver para receber um contrato aí depois do Super Bowl, porque o Denver não conseguiria pagar todo mundo, e aí ele foi um dos que saiu logo depois do Super Bowl. Um jogador já tá mais para a parte final da carreira, né? Mas era um jogador bastante explosivo, né, no meio da linha. Ele foi trazido para Cleveland muito por conta dessa experiência, né? Era um jogador que faltava nesse aspecto em Cleveland, e quando pesou muito esse fator de experiência, claro que tem um lance da idade, mas ainda tem alguma linha para queimar, tem ajudado bastante no miolo defensivo de Cleveland. E assim, o último jogador aqui da lista, o torcedor do Broncos vai lembrar com muito carinho. Ele não vai para esse jogo porque ele tá no IR, né? O Andy Janovich, o fullback aí, era um favorito da torcida, todo mundo amava muito ele em Denver. Ficamos bastante tristes quando ele foi trocado. Foi aquilo, né? Aí você conseguiu trocar um fullback, conseguiu uma pique de volta para um fullback, não é muito comum. Mas ao mesmo tempo era um favorito aí da torcida, e foi bastante triste ver ele partir, basicamente, é isso. Ele tem até um TD anotado esse ano, é um cara, assim, peça-chave nos sistemas de bloqueios desse jogo corrido muito poderoso do Browns, né, que tem funcionado muito bem, e eu vou te dizer que desde que ele foi colocado na lista de lesões, o jogo corrido tem sofrido um pouquinho mais. Quem assistiu a temporada de calouro do Philip Lindsay vai lembrar do Andy Janovich sempre na frente do Lindsay, abrindo caminho aí. Ele é um Jano, todo mundo gritava Jano quando ele fazia alguma coisa, dá saudade. E por último aí dos ex, tem o T.C. McCartney, que foi QB coach dos Broncos em 2019, quando foi o Rich Scangarello, era o nosso coordenador ofensivo. Ele veio junto, e aí o Rich Scangarello ficou só uma temporada, ele também ficou só uma temporada. Ele hoje é assistant coach do Browns. Não sei se vai ter muito para comentar, né? Porque desses técnico... nomes talvez seja o que a gente tenha menos para falar, na verdade, né? É um dos nomes poucos comentados no dia a dia do Browns. É um cara que, na posição dele, acaba... É até bom quando ele não aparece tanto, né? Porque geralmente, você aparece ou porque fez uma coisa muito boa, ou ok, não tá dando muito certo a posição, mas acho que é o que você falou, não tem muito o que comentar sobre ele. Exato. E aí, do outro lado, olha, eu tenho uma lista aqui que eu tenho todos os jogadores do Broncos, todos os ex-times, e que eu já fiz para facilitar, e não tem nenhum jogador do Broncos que passou por Cleveland. O que a gente tem é o Pat Shurmur, que ele foi head coach dos Browns entre 2011 e 2012, né? Época sombria do Browns, inclusive. Os Browns tiveram uma época bem grande, sombria, né? Mas ele esteve envolvido aí em parte dela, né? Sim, o Pat Shurmur, eu lembro que 2011, 2012 foi bem na época que eu comecei a acompanhar a NFL, comecei a torcer para o Browns, então foi o primeiro head coach que eu tenho, assim, uma lembrança, né, de começar. Ele pega ali a época do Coach McCoy, ele pega ali um começo daquela geração, pega um front office, não que em algum momento dessa bagunça tenha existido algum front office bom em Cleveland, né, mas pega um dos piores que já passaram na sequência, né, então é um cara que conseguiu fazer algumas coisas boas em Cleveland, mas era uma coisa tão nebulosa assim que uma andorinha só não conseguiria fazer verão nesse caso. Essa foi a primeira experiência dele como head coach também, né? Se a sua primeira passagem para head coach seja uma situação assim, é bem complicado. E ele não vem agradando muito em Denver, não. A galera não gosta muito dele. Ele teve, principalmente nos últimos jogos, está sendo bastante criticado aí. E mais uma conexão que eu encontrei é que dois jogadores que não vão jogar são parentes, né? O Nick Chubb e o Bradley Chubb. A gente viu naquele draft, né? Que falavam muito que os dois foram da mesma classe e os dois eram primos, né?
E nenhum dos dois vai para o jogo, porque os dois estão lesionados. E E os dois basicamente vão isso. fazer muita falta para os dois times, né? E O os Nick dois vão Chubb fazer bastante é o falta. principal corredor aí. Hoje na liga ele é o segundo corredor com mais jardas, mesmo tendo ficado de fora aí dos dois últimos jogos, ainda é o segundo, perdendo só para a besta do Eric Henry, que já está aí na casa de 700, o Chubb acho que está com 500 e alguma coisa. Então, mesmo sem jogar, ainda é um cara que está aí o segundo, no segundo lugar da liga, e o Bradley Chubb não precisa nem falar, né? A diferença que ele fez nessa defesa de Denver desde que foi draftado. Acho que o sobrenome Chubb traz muito impacto quando a gente fala de futebol americano. É uma família abençoada, né? Sim. O pass rush do Denver tem sofrido muito sem ele. Inclusive, tem um tópico aí do Von Miller que a gente pode até falar, que ele deu uma declaração hoje, daquelas de que coloca os emojis de foguinho, né? Até coloquei lá no Maior Brasil, que ele falou que não, eu não tenho a quote certinha aqui, mas ele falou algo tipo: não importa qual teco que vai estar do outro lado, eu vou matar ele. Não sei quem é que vai estar do outro lado, mas eu sei que eu vou passar por cima dele aí de uma forma mais classuda de falar, né? E, de certa forma, olhando para o cenário da linha ofensiva do Browns, sem os dois tackles titulares, a gente sabe que a chance dessa frase ser realizada é grande, né? Porque o Browns sofreu muito contra o Cardinals justamente pela ausência dos tackles titulares, né? A gente tem uma linha ofensiva muito sólida, tem um treinador, o Bill Callahan, que faz um ótimo trabalho na linha ofensiva, mudou a linha ofensiva do Browns da água para o vinho, mas quando você perde peças essenciais, assim, é muito difícil você conseguir manter o nível, principalmente jogando contra bons jogadores, né? Ou mesmo com o Chubb de fora, você ainda tem o Von Miller, que é um cara que dá muito trabalho, né? Não tá, a gente sabe que já não está aí nos seus melhores anos, nos seus melhores tempos, mas ainda é um Von Miller, a gente sabe que qualquer brecha que você der, ele vai destruir a sua jogada, e talvez assim, se a gente for começar a olhar para uma das fraquezas para o torcedor do Denver ficar de olho aí, talvez seria essa linha ofensiva do Browns. Então, bora entrar já aí nas fraquezas e forças de Cleveland. O que você destacaria aí, além da linha ofensiva, como fraqueza e as forças, né, desse time? Bom, vou começar pelas fraquezas porque é o que tem mais agora, nesse momento, né? Além de você estar vindo de 2 derrotas, né? O time passa, de certa forma, por uma maré de lesões que parece que não vai acabar. A gente falou bastante disso no episódio e é chato porque fica repetitivo mesmo, né? Hoje talvez seja a principal fraqueza desse time, sofrer com tantas lesões no momento importante, né? O Browns tinha um calendário que até a semana passada se mostrava muito complicado, né? Tirando ali os jogos contra Texans e Bears, que eram jogos considerados ok, mas você pegou um Chargers, que é um favorito na AFC, você pegou o Chiefs, você pegou o Cardinals, que hoje é o único time invicto da liga, e dependendo de como você chegasse até a semana 5, né, você teria um panorama de ok, vamos ver o que acontece no restante de temporada, né? O Brown chega agora para enfrentar o Denver com 3 vitórias e 3 derrotas, assim como o Denver, que também tem 3 vitórias e 3 derrotas. São equipes que precisam muito da vitória nesse momento. E para o Browns, eu acho que a vitória acaba sendo muito mais importante pelo fator de jogar em casa e precisar dar uma resposta para a torcida, né? Você tem aí diversos fatores. Você pegar desde a lesão do Baker, que é um cara que quer se provar, ele está em ano de contrato, mas eu acho que acaba sendo muito mais pela questão da identificação, de querer fazer dar certo, trazer esse ano vitorioso para Cleveland, e é um cara que, de certa forma, mesmo com tudo dando errado, você vê tudo que ele está fazendo para conseguir jogar, ainda faz a gente manter aquela chama de esperança acesa de que algo pode acontecer, né? A gente espera, claro, que o jogo aéreo do Browns consiga ser mais utilizado. O time possui boas peças, mesmo não sendo tão conhecidas. A chance de, por exemplo, do Jarvis Landry, que é uma peça essencial para esse ataque do Browns voltar
no jogo de quinta-feira é grande. Ele poderia ter voltado no domingo contra o Cardinals, foi poupado justamente para ter mais tempo de recuperação e poder jogar contra o Broncos. Hoje ele já treinou, ainda não foi tirado da Injury Reserve, mas tudo indica que deve jogar na quinta-feira, o que pode ajudar o Baker, principalmente nessa situação que ele se encontra hoje. Se ele não tiver a linha principal jogando, vai ser bom ter uma válvula de escape, uma bola rápida de segurança para ele, né? E aí o Browns vai basicamente jogar com os 2, 3 running backs reservas, já trouxe um running back do practice squad para compor o elenco. Então, fraquezas a gente pode citar várias. Eu falei da defesa também, que tem uma secundária que está bem bagunçada, tem tudo se organizar. Grupo de linebackers enfraquecido pela perca do Joe, né? O front, que é a principal força dessa defesa, acaba sempre fazendo um bom trabalho, mas quando a bola sai da mão do QB, a secundária está bagunçada e de alguma forma sempre tem alguém livre, né? Então, por mais que você consiga fazer a pressão, de alguma forma a bola magicamente sempre consegue encontrar alguém do time adversário. Então, pode ser um ponto que Denver possa explorar aí, se essa secundária não conseguir se arrumar. E de pontos fortes, eu acho que a ideia seria realmente conseguir usar um pouco mais do jogo aéreo, né? E tentar fazer com que esse esquema do jogo corrido funcione independente das peças. Você conseguir fortalecer pontos que são essenciais para que esse jogo corrido aconteça. A gente viu muito isso na pré-temporada, né? Você não tinha os titulares jogando, mas o sistema funcionava, ele acontecia, você conseguia ver o desenho dele acontecendo e a efetividade rolando. A gente espera que esse sistema continue sendo efetivo, mesmo com as peças não titulares jogando, né? O Browns tem uma identidade ofensiva, né? Algo que os Broncos gostariam de ter, né? Agora o torcedor do Broncos sempre pede isso para se ter uma identidade ofensiva, e até agora tá bem chato. Das fraquezas que você falou, acho que dá pra gente destacar. Eu não sei ainda, você falou do Jarvis Landry, que pode voltar. O Broncos tem o Jerry Jeudy, que tá no Injury Reserve ainda, e ele treinou hoje também, tava correndo rota, e a lesão dele foi no tornozelo, então ele tá correndo rota, significativo, mas eu acho que muito possível que ele pule esse jogo e volte só contra Washington. Mas eu devo dizer, falando sobre isso também. Mas eu devo dizer que o Broncos deixou um espaço no roster aberto. Tá aberto lá um espaço agora. Dispensou o David Moore. Talvez eles ativem o Jerry Jeudy e deixem para outra semana para ele jogar. Mas aí é uma possibilidade dele ser ativado aí, mas não sei se ele iria para esse jogo. Eu acho que pode ser que vá, muito por causa da situação do head coach. Eu acho que pode estar esquentando o assento aí do Vic Fangio. Ele pode querer colocar o Jerry Jeudy de volta logo, se ele estiver em condições de jogar. E fora o Jeudy, a gente tem o Courtland Sutton, tem o Tim Patrick, que são recebedores grandes, né? Tem o próprio Noah Fant, que vem numa fase bem ruim, mas como recebedor ele continua sendo muito bom. E acho que esse é um matchup interessante para se ficar de olho aí, essa secundária contra os nossos recebedores, mas ao mesmo tempo, igual você falou, tem a linha defensiva contra a nossa linha ofensiva, que não vem lá sendo muito boa. E você tem o Garrett Bowles, que é o melhor jogador dessa linha, que tá aí meio baqueado com uma lesão no joelho. Então, é algo para se ficar bem de olho. O Teddy Bridgewater tem a tendência de segurar um pouco demais a bola às vezes. Já vem vendo ele apanhar um pouco por causa disso. E ele tem sofrido bastante com isso e tem tido lesões aí, tanto ele tá com uma lesão no pé, ele já sofreu uma concussão, então é algo para ficar de olho aí, esse matchup. E do outro lado também a linha ofensiva de vocês contra o nosso pass rush, como eu já falei, o Von Miller vai aí super motivado para esse jogo, é algo para se ficar de olho. Tem também o Malik Reed, que não vem sendo tão efetivo quanto a gente pensava, um jogador aí que reserva, mas tem jogado cada vez mais, tanto pelas lesões do Von Miller quanto do Bradley Chubb, mas
não vem correspondendo muito, mas pelo miolo da linha a gente tem o Draymond Jones, que tem chegado bastante em pressão do quarterback. O principal, né? Os inside linebackers do Broncos. A gente não tem, basicamente, o inside linebacker titular deve ser o Justin Strnad. Eu imagino que a gente vai jogar bastante em formação dime com o Stearns, o Caden Stearns, o safety calouro, que vem jogando muito bem, cumprindo essa função aí no lugar de um segundo linebacker, porque depois do Justin Strnad, que já era um reserva, é um jogador que está jogando a primeira temporada, apesar de não ser calouro, ele sofreu lesão na temporada passada como calouro, pique de 4ª rodada, não vem aí comprometendo, mas não é um grande jogador. E aí você tem também o Micah Kaiser, que foi trazido no off-season. No off-season não, foi trazido no meio da temporada. Ele era o reserva e agora ele provavelmente deve ser o linebacker número 2. E os Broncos subiram 2 calouros não draftados do practice squad para o roster ativo. Então, esses 4 aí devem rotacionar para ver o que vai virar. E aí você tem um matchup contra um running backs que estão baqueados, né? Também do outro lado você tem... Acho que se o Chubb ou o Kareem Hunt, um dos dois, fossem para esse jogo, não vejo muito como teria jogo, no caso, porque... mas aí como tem running backs reservas, talvez tenha jogo aí contra os nossos linebackers reservas. Bora ver o que vai virar. Você tem um grande resumo da ópera, você tem aí lesões para todos os lados que deixam uma grande interrogação do que esperar desse jogo, na verdade, né? Porque você olha para o Broncos, vê peças importantes faltando, você olha para o Browns, vê muitas peças importantes faltando, mas que no final do jogo no final das contas, tornam um jogo, de certa forma, equilibrado, né? Fica uma grande interrogação do que esperar para esse jogo de quinta. É equilibrado. Eu espero que o Joe Woods tenha um grande jogo, porque provavelmente o nosso ataque não vai conseguir render. Isso é o que tem acontecido nos últimos 3 jogos. Bora ver aí. Os últimos 3 jogos foram contra adversários um pouco melhores, né? As 3 derrotas seguidas que o Broncos vem, né, nessa sequência. Uhum. E bora ver o que vai virar aí contra Cleveland. Acho que observar também a nossa secundária, apesar de ser cara e muito bem paga, a mais bem paga da liga. Tem uma pique de primeira rodada e ela sofreu a pique de primeira rodada foi o menor dos problemas, né? Os outros teve muita jogada explosiva contra os Raiders, cedida por essa secundária e também por ausência de pressão no quarterback. Bora ver se isso aí vai se concretizar também contra Cleveland. O otimismo não está muito em alta do nosso lado. Dos dois lados, na verdade, né? Vem de jogos doloridos aí, eu acho que é difícil manter algum otimismo nessa situação. Né? Exato. Bom, acho que a gente vai ter que terminar o negócio aqui embaixo, né? Triste, mas o que a gente pode esperar é que esse jogo seja divertido, né? Acho que provavelmente vai ser. Pelo menos isso, a gente às vezes não espera muito de um jogo e ele acaba sendo, né? Esses jogos de quinta-feira estão sendo exatamente Thursday Night isso, Football, né? É um Thursday Night Football. Esse é um Thursday Night Football dormir, digno. O jogo pega fogo e começa a acontecer. Eu acho que talvez um ponto positivo que vale a gente citar é que jogar numa quinta-feira pode te trazer um prejuízo por ser uma semana curta, mas depois ela se torna uma semana um pouco mais longa de descanso. E para os dois times que estão sofrendo com lesões, pode ser uma coisa interessante, né? Você ganha um tempo a mais de respiro depois, e aí você consegue recuperar muitos jogadores aí que estão ficando de fora, principalmente para o Browns, que na sequência pega dos principais rivais dentro da divisão, joga contra os Steelers, um jogo muito importante para a sequência da equipe. Com certeza vai ser importante ter boa parte desses titulares recuperados. Acho que o Broncos vai definir a temporada aí nesses próximos 2 jogos, contra Cleveland e contra Washington. Acho que depois disso
Na verdade, eu não tenho aqui o calendário que vem depois, mas a gente tem basicamente todos os jogos de divisão, menos um contra os Raiders, né, que foi essa semana agora. E também acho que vai ser uma definição aí do que vai ser a temporada e deve ser interessante de assistir, bora ver. Bom, tá aqui embaixo o dia, né, o horário, vai ser nessa quinta, que no caso acho que a gente vai soltar esse vídeo na quinta mesmo, então é hoje. O jogo vai ser em Cleveland e vai passar tanto no Game Pass quanto na ESPN quanto no Star, já que é prime time, né? Então é um jogo aí para qualquer lugar que vocês tenham aí os aplicativos e tudo mais, dá para assistir. Então, Éber, muito obrigada. Valeu demais pela participação. Muito obrigada aí por trazer todo o conhecimento aí do Browns. Com certeza aí um dos caras que mais entende de Browns no Brasil. Não, como eu falei quando você perguntou lá, entender dessa franquia é um pouco difícil, porque são coisas bizarras assim que acontecem, e o fato de estar aqui falando como um apaixonado pelo Brown já é uma coisa difícil de entender, porque por tudo que passou a franquia até aqui, é muito difícil imaginar que existam pessoas que gostem, que sejam apaixonados por esse time, mas nós existimos, temos um grupo bem cheio, tem uma galera que está crescendo, né? E é muito legal de ver, poder fazer parte disso, desse projeto, de ver tudo acontecendo, dessa coisa crescendo. É muito gratificante, na verdade. Mandar um abraço aí para o pessoal que acompanha a gente, que faz com que o projeto da Dogpod Brasil aconteça, e aos meus parceiros também, Murilo, Marvin, o Felipão, o Pedro, todo mundo que ajuda ali no trabalho da Dogpod Brasil. É muito bom poder contar com vocês, e é claro, todo mundo que está assistindo aqui, um abraço, agradecer demais pela oportunidade, Ana, e o pessoal do Maior Rádio Brasil. Mandar um abraço para o querido Fábio, meu Fábio tailandês, saudades, inclusive. Eu conheci o projeto há muito tempo atrás por causa dele, do Maior Rádio Brasil. Então, sempre que eu vejo o nome, eu lembro muito do Fábio. Faz tempo que eu não vejo, é muito bom poder participar e saber que ele ainda está aí, de certa forma, colaborando com vocês. Mas, no mais, como você falou, agradecer a oportunidade. E se você tiver interesse em conhecer um pouquinho do nosso projeto, é só pegar os links que a Ana falou que está aí na descrição e vir conhecer um pouquinho do que a gente faz aqui. Isso aí, valeu demais, e eu que agradeço aí pela disponibilidade de participar. E Go Broncos, e bora para um jogo bom aí, tomara que o jogo seja legal. Falou! Here we go, Brownies. Tchau, tchau, gente. Tchau.